Esse vídeo é para quem tá vivendo uma relação, um momento ou um projeto que parecia lindo na mente, mas que na prática não foi tão bom assim. Para quem se apaixonou pela ideia, mas que agora, quando a realidade bateu na porta, não sabe se vai sustentar ainda. Para quem criou muita expectativa quando aquilo ainda era um sonho. Mas quando esse sonho se realizou, percebeu, será que isso é mesmo um sonho? E talvez seja até difícil aceitar isso, porque para quem esperava muito de si, do outro, da vida, ter tudo isso em mãos, mas ainda não sentir essa sensação de completude, nossa, é muito desafiador. Esse vídeo não vem com respostas prontas, mas talvez te ajude a colocar nome naquilo que você está sentindo. E com sorte, talvez te lembre que viver o real nunca vai ser tão bonito quanto o ideal, mas pode ser mais verdadeiro. Oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga e uma mulher que, talvez assim como você, já escondeu bastante a frustração de estar vivendo a realidade que um dia foi um lugar tão sonhado e percebeu assim, ai, não era. Era o meu sonho, mas não é um sonho tão bom assim. E aí, nos últimos tempos, eu venho pensando muito como, não só em relacionamentos, mas na vida mesmo. Às vezes a gente realmente se apega a um tipo de ideal, a uma idealização mesmo, a um sonho, a uma perspectiva, a esse lugar que ainda pode vir a ser, não porque a gente não sabe encarar o hoje, o que está acontecendo, o presente, mas porque às vezes a gente só está tentando proteger afetos, está tentando fugir da dor, ou ainda sustentar uma esperança do que pode vir a ser. Na minha abordagem, que é sistêmica, a gente entende muito que os sentimentos que a gente tem, os sentidos que a gente dá às coisas, eles não nascem sozinhos. Eles são construídos nas relações, na nossa história e, inclusive, nesse ideal que criamos sobre aquela coisa. Por isso que eu não acho que idealizar as coisas ou criar esses ideais seja de todo mal, seja nosso maior inimigo. Mas, de fato, pode sim estar nos afastando do que realmente importa, fazendo com que a gente viva muito nesse lugar ali da imaginação e deixe de focar nos fatos que estão acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que esse ideal tenha sustentado a gente por tanto tempo e ainda sustente a gente. Então, chegar e falar, tira esse ideal da sua frente, pode ser também tirar quase que todas as perninhas da sua cadeira e aí você fique sem estrutura nenhuma. A ideia, às vezes, é o que dá direção, organização, esperança. Só que esse desconforto de ter que lidar com o real pode ser também uma sinalização do nosso corpo, do nosso momento de vida, de falar assim, então, talvez você tenha que sustentar isso. Mesmo que não esteja pronto, mesmo que não seja perfeito, mesmo te desafiando e te frustrando. Porque viver o real dá medo, assusta. É uma bagunça de fato. O real exige presença, escuta, troca, fronteiras, limites. Já o ideal, ele é limpo, não exige conversas difíceis, não te cobra posicionamento, nem gera tanta frustração. Quando eu pensei em trazer esse tema, eu estava muito imersa em como, por exemplo, relacionamentos, a gente permanece em alguns com a perspectiva de que aquilo ali um dia vai vir a ser perfeito, que aquela pessoa vai mudar, ou que assim, eu vou fazer com que aquela pessoa se torne um projeto de vida meu mesmo. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando quanto que isso não se faz presente só nas relações, mas em diversos outros projetos de vida que a gente tem, seja no trabalho, na nossa construção sobre nós mesmos, nessa busca de nos aprimorarmos. E como essa ideia, ela pode sim gerar toda essa mobilização de mudança, pode gerar esse combustível para a gente continuar acreditando, mas também pode tornar tudo muito frustrante, porque eu vejo muito isso na clínica, né? Às vezes a gente cria uma ideia perfeita, distante que tá ali. Vou dar um exemplo. Por exemplo, pessoas que estão estudando para concurso. Existe aquela ideia distante de eu vou ser concursada, eu vou ter estabilidade, tudo vai dar certo na minha vida. Mas a realidade, ela é muito difícil de ser sustentada. Porque é o dia a dia você tá estudando e não saber quando que vai ter uma resposta. É o dia a dia você tá fazendo aquilo ali sem uma perspectiva de que aquilo ali vai resultar num resultado perfeito e que nem tudo depende só de você. Não depende de quantas horas necessariamente você estuda, você consequentemente vai ter uma aprovação. Não é uma causa e efeito. E aí a gente fica nesse lugar dessa angústia que a gente vai falando assim, tá, então eu vou ter que talvez me prender nesse ideal. Só que esse ideal também, quanto mais eu volto para aquilo, mais ele me gera ainda mais vazio sentindo ele no hoje. Faz sentido? Me conta aqui nos comentários. E aí eu fico pensando quanto que essa idealização, às vezes, pode também ser matriz de uma frustração que a gente nem sabe de onde vem. Ela só parece tá ali, mas a gente nem entende por que tá ali. É comigo, é com o outro, é com a situação,
relação, é com a vida, parece que tá tudo frustrando. Será que é porque o ideal nunca vai, de fato, corresponder a tudo que a gente idealizou, sonhou, pensou? E aí a gente pode abrir para uma pergunta importante. Será que o que está nos afastando de viver o real não necessariamente é a falha do outro, a falha do que a gente idealizou, a falha da vida de modo geral, e sim a frustração de que nada que a gente vai idealizar, tão idealizado assim, vai ser exatamente do jeito que a gente pensou no real, que a gente não vai conseguir controlar todas as narrativas para que chegue da forma como a gente sempre sonhou? Porque tem vezes que mesmo a gente idealizando, as coisas podem acontecer de uma maneira melhor ainda, mas por não ter sido do jeito que a gente pensou, já era, já não é da mesma forma, eu não consigo sentir da mesma maneira, eu não consigo aproveitar da mesma forma. Entende que não necessariamente essa frustração de não viver esse ideal é porque aquilo no real foi pior, mas porque não foi do jeito que a gente imaginou? E aqui também mais uma reflexão importante. Também não é porque a frustração se faz presente que ou o problema é real ou ideal, mas talvez a gente possa, em vez de tentar encontrar o erro de toda a equação, a gente tentar perceber que informações são essas que estão sendo dadas a partir dessa situação. Então veio a frustração. Será que isso não é uma informação importante de que aquilo que a gente tanto sonhou, idealizou era importante? Será que não é uma informação importante de que o real está gerando algum incômodo na gente? O que essa frustração ela quer nos comunicar? E aí vale a gente se questionar como muitas vezes a gente se distancia desse lugar emocional de tentar entender o que esses sentimentos querem comunicar, porque a gente foi ensinada a ser perfeita, imune a esses sentimentos que podem gerar qualquer tipo de instabilidade, porque talvez na tua história ser boa demais era a única forma de existir. Talvez você tenha aprendido na tua história que ser perfeita era quase sinônimo de as pessoas não vão embora. E aí, de fato, viver num mundo de ideias se torna a única maneira de você não correr riscos, mas também pode ser uma ótima forma de você não se conectar de fato com ninguém. E eu não digo só ninguém, pessoas, mas também com nada que te gere um sentido. Porque você vive a partir de performar. Correr atrás de uma coisa que nunca vai ser ideal, nunca vai ser perfeita. E todo esse discurso, essa conversa que eu trago aqui é lembrando de que somos socializadas como mulheres. Portanto, muitas vezes esse lugar de idealizar vai muito além de um hábito, e sim uma estrutura de como a gente deve viver a vida. Um grande exemplo é a gente pensar, por exemplo, sobre o romantismo, na época da literatura, quando surgiu, e que isso foi se atualizando até, por exemplo, agora nos doramas, que eu trouxe algumas reflexões sobre isso em um dos últimos vídeos. Vou pedir para o Marcos deixar aqui em um dos cards, tá? Para vocês verem. Se a gente for parar para analisar, muitos desses doramas, mas principalmente dessa época da literatura, do romantismo que trazia, era a ideia de que vale a pena esperar, se assim a gente receber o amor. Vale a pena ter paciência, cuidar, zelar por aquela pessoa, porque uma hora ela irá mudar. Vale a pena silenciar, sustentar, persistir. Quase como se o amor for verdadeiro, a gente vai aguentar um pouquinho mais. Em uma promessa de uma futura felicidade, a gente acaba se prendendo a relações que não fazem sentido, em projetos que não fazem sentido. E aí eu tô trazendo aqui a ideia e o exemplo do romantismo para partir das relações, mas como eu falei no início do vídeo, isso vai além das relações. Vai em projetos de vida que a gente tem, vai nas relações de amizade, família, se faz presente conosco também. Por isso esse vídeo, mais do que uma tentativa de dar respostas prontas, é uma maneira de eu te convidar a refletir no hoje, no presente, o quanto que você está conectada com o que está acontecendo, com o real. E quais os teus planos de hoje só fazem sentido pensando num longo prazo tão distante e tão idealizado que muitas vezes te faz ficar frustrado com esse presente. Não tô te falando abandona todos os teus planos porque você tem essa idealização, tem esse sonho a buscar. Mas muitas vezes isso pode acabar gerando ainda mais ansiedade. O que eu te convido aqui é pensar, ok, eu tenho esse plano a longo prazo, mas hoje, como eu me conecto com ele e como hoje, nos pequenos detalhes do dia a dia, eles ainda fazem sentido. Então, como eu falei pra vocês, o exemplo do concurso. É passar no concurso ali no final do dia, no final de um tempo, no final do meu projeto que eu tô criando. Só que ao mesmo tempo, nossa, pensar que é isso, eu não sei quando vai ser, como vai ser, se vai ser do jeito ideal que eu quero, gera muita frustração, ansiedade, eu não consigo sustentar isso. Então, como hoje eu consigo viver isso de uma maneira mais leve? Como hoje eu percebo no real que eu tô me comprometendo a isso? Eu não posso me comprometer com o passar, daqui a um tempo pro concurso público, mas talvez eu consiga me comprometer
comprometer hoje com algo que é importante para mim. E o que é isso importante para mim? É eu estudar, é eu me comprometer com a leitura tal, é me comprometer com a atividade tal. Talvez viver esse real ajude também a você lidar de uma maneira diferente com a tua ansiedade, com o teu sentido de vida. Outros exemplos em relação a namoros, casamentos. Nossa, eu tô vivendo essa relação hoje. Por que ela faz sentido no hoje? Porque eu acredito que a pessoa tá demonstrando mudança, porque hoje eu vejo que a gente consegue se comunicar, porque hoje mesmo diante das falhas a gente ainda vem tentando gerar algum tipo de mudança na nossa relação. Não, eu tô hoje com essa pessoa porque eu acredito que com tudo que eu vou fazer aqui, um dia ela vai mudar. Tá, então nessa promessa de um vem aí, volta a dizer, você não precisa abandonar ideias, mas talvez seja importante ouvir o que o real e o que o hoje tem a te dizer. Talvez isso não seja fácil, mas seja mais verdadeiro. Pra gente ir finalizando o vídeo, antes de trazer aqui 3 perguntinhas para você refletir ao longo dessa semana, te convido a se inscrever aqui no canal se esse vídeo fez sentido para ti, comentar qualquer coisa, tuas reflexões, tua opinião sobre isso, se fez ou não fez sentido para ti, pode ser que não tenha feito, tá tudo bem. Ou também qualquer emoji, assim, coração, qualquer coisa para engajar aqui, vai fazer a diferença, dá o like, compartilha também esse vídeo. E também aproveite para me seguir nas minhas outras redes, @psi.bianca, tô no Instagram e no TikTok, trazendo outros conteúdos, outras reflexões para a gente pensar sobre as nossas vivências de uma maneira contextualizada, de uma maneira leve, mas também de uma maneira real. Mas voltando aqui para 3 perguntas que eu quero te fazer, pega teu caderninho, pega um lápis, pega o teu celular com bloco de notas e anota essas perguntas e tenta refletir sobre elas, ver se gera algum tipo de mudança por aí, algum novo insight ou formas que você pode se comprometer de viver mais no real. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual ideia você tem sustentado para evitar encarar uma frustração que dói? 2. Em quais relações você tem ficado só por causa do que poderia ser? 3. O que você poderia viver hoje se não precisasse esperar tanto pelo amanhã ideal? Quero saber de vocês. Se vocês tiverem também, quiserem compartilhar comigo aqui nos comentários, vou querer saber, tá? Espero que não só essas perguntas, mas as reflexões que eu trouxe sejam um espaço novo para você poder respirar, viver mais no presente e de alguma maneira se escutar um pouquinho mais. É isso. Um beijo. Espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau.